E aí pessoal, bem-vindos aí à nossa aula de materiais de construção civil 2, que é o professor Bruno. Hoje nós estamos filmando aqui do laboratório de construção civil da Unialfa. Então estamos aqui hoje para trabalhar a questão dos materiais. Então o conceito aqui dessa aula de hoje é entrar aqui e fazer aqueles ensaios de materiais de construção civil que nós estávamos esperando para fazer presencialmente, e devido à condição da pandemia isso se tornou inviável ser feito. Porém, nós decidimos que a gravação, fazer esse vídeo para vocês, vai ser interessante, vai funcionar, trazendo as informações que são pertinentes. Então eu separei aqui 3 ensaios para fazer hoje, para a gente poder ter um entendimento, ter o conhecimento sobre eles. Basicamente, esses ensaios aqui nós vamos fazer em partes. Então, vou fazer uma parte do ensaio de granometria, uma parte do ensaio de massa unitária, uma parte do ensaio de massa específica. Esses ensaios, todos eles compõem partes essenciais para definir características dos materiais de construção para a dosagem concreta, para os traços que nós estamos planejando. Só comentando um pouquinho dos materiais que nós vamos usar, passando aqui para vocês aqui, deixa eu focar aqui essa nossa câmera. Eu tenho aqui então uma balança de precisão de 5,2 kg, uma balança um pouco maior aqui, de 60 kg. Essas balanças aqui nós vamos usar para definir a quantidade de material que vai ser usado em cada ensaio. Também foi realizado aqui previamente, que assim, o pessoal já tinha feito para nós aqui no laboratório, a questão da secagem dos materiais em estufa, que o Marco Aurélio fez para a gente. Então isso é muito importante porque todos os ensaios que nós vamos realizar, eu preciso do material estar na condição seca, a condição prévia dele, para identificar as propriedades. E qual material nós vamos usar nesses ensaios? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Nós vamos trabalhar com esse daqui, ó, areia. Então eu vou trabalhar com areia, um agregado miúdo. E aí você fala, essa areia é fina, é grossa, o que ela é? Nós vamos descobrir, nós vamos caracterizar essa areia. Com a caracterização nós identificamos e podemos falar de fato o que ela é, ou como ela é. Que às vezes a pessoa olha para a areia e fala, ela é fina, ela é média, ela é grossa. Tudo bem, é um caminho, você olha, pega, é um caminho que é interessante para descobrir as propriedades desse material. Porém, para nós aqui que estamos trabalhando no laboratório, a gente entende que a resposta desses procedimentos vem através dos ensaios técnicos. Ok? Então vamos começar. Para começar o primeiro ensaio aqui, eu quero começar pelo ensaio de granulometria. Como que ele funciona? Eu já falei ele na aula, mas eu vou explicar aqui, mostrando na prática um pouquinho mais de perto as nossas peneiras aqui, que serão usadas para esse ensaio. Deixa eu colocar aqui um pouco mais na frente aqui para vocês, baixar um pouquinho a nossa câmera. Então, já aprendendo aqui a usar o equipamento, né? Então eu estou aqui. Aqui eu tenho as minhas peneiras aqui, que serão usadas. Deixa eu apresentar para vocês aqui cada uma delas. Então aqui eu tenho uma peneira, por exemplo, a peneira de 9,5 milímetros. Ela tem essa abertura. Então aqui está a abertura da peneira. Ela é caracterizada aqui com 9,5 milímetros. Aqui você vai enxergar aqui de pertinho aqui a abertura dela. Vamos lá, o foco. Então 9,5 milímetros. Essa peneira aqui ela não é de agregado graúdo, ou não é de agregado miúdo, ela é de agregado graúdo. Estou colocando ela aqui por cima porque eventualmente se tiver uma pedra, tiver alguma coisa maior, ela vai reter nesse ponto aqui. Então a primeira peneira que eu vou usar 9,5 milímetros. A segunda, 6,3 milímetros. Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem a abertura dela aqui, entenderem. E aí? Tranquilo? 9,6,3 milímetros. Aí eu tenho aqui uma peneira fundamental para a gente dividir agregado graúdo em relação ao miúdo, que é a peneira 4,8 a 4,75 milímetros, que nós chamamos de peneira 4,8. Peneira da malha 4 também, o pessoal costuma chamar muito peneira da malha 4, por ser uma nomenclatura estrangeira, né? Nomenclatura de fora do país. Além dessas peneiras, que são as mais altas aqui da granometria
que nós vamos usar, nós temos ainda as peneiras aqui, que são na sequência, né, para a gente trabalhar, a de 2.4, 2,36 milímetros, a 1,18, também chamada de 1.2, aqui a de 600 micrômetros, 0,6 e por aí vai. É legal para vocês aqui enxergarem as malhas, ou tentarem visualizar a malha. Essa aqui é a 2,36 milímetros, 1,18, então metade daquela anterior. Aí você vai percebendo que o foco vai ficando mais difícil de enxergar, né? Por quê? Porque aparentemente ela vai ficando só um monte de riscos aqui, né? Uma rede assim muito mais fina. Então essa daqui seria de 600 micrômetros. A gente tem ainda uma com metade dela de 300 micrômetros. Não sei se você consegue perceber essa granulometria dela, o foco nem consegue pegar direito. E aí eu tenho ainda que eu vou usar a 0,15 ou 150 micrômetros. Muito pequenininha a peneira, o foco passa direto por ela, não consegue identificar porque os poros são bem pequenos mesmo. Se eu tentar usar a mão aqui como anteparo, para você enxergar, você vai enxergar como se fosse uma peneira de leite, alguma coisa assim que você até vê do outro lado, porque aqui eu tenho a 150 micrômetros. Embaixo de tudo isso eu vou pôr o fundo das peneiras aqui para a gente entender todo o nosso procedimento. Deixa eu voltar aqui, vou arrumar as peneiras de novo aqui. Já estavam arrumadinhas aqui, eu baguncei para apresentar para vocês. Deixa eu colocar o fundo. Colocar aqui também as outras peneiras do nosso ensaio aqui. Aquelas maiores que eu tinha usado antes. Colocar também as de 9,5 só para completar a altura do nosso sistema. Falar, o que é aquilo lá no fundo? O que está mexendo? Vamos tentar aproximar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui aproximar um pouco a imagem. O que é isso que vocês estão vendo agora para a gente entender? Esse equipamento aqui, pessoal, é o agitador de peneiras, tá? Então esse agitador de peneiras, ele tem o intuito aqui de fazer o processo de sacudir a peneira, de mover ela por nós. Então o caminho aqui para fazer a análise da peneira seria pegar um material, o agregado, a areia, a brita, colocar aqui no material e sacudir essa peneira manualmente. Esse é o caminho, mas para nós é muito mais interessante colocar no agitador de peneiras, tá bom? Então vamos lá, vou colocar ele no agitador de peneiras. Para colocar esse material, eu preciso pesar ele antes. Então eu vou precisar pesar ele antes. Deixa eu ajustar o nosso zoom aqui para posição original. Para pesar ele aqui, eu vou usar a balança como referência aqui, então. Então aqui eu tenho uma balança. E aí, para pesar, nós precisamos tarar um recipiente, tarar esse recipiente e colocar esse material até atingir uma massa razoável para fazer esse peso. Essa massa razoável que eu comento aqui com vocês seria uma massa de 1 kg aproximadamente. Isso depende da granulometria, do tamanho aparente dos grãos aqui, da dimensão máxima que ele vai ter. Nós pesamos esse material, esse está tarado já, ele tem em torno de 270 gramas, então pesa o material. E eu encontrei aqui 1 kg de material. Já tinha feito a tara dessa balança previamente e coloquei esse material aqui. E aqui então configura 1 kg de material. Então eu vou anotar essa informação aqui, ó. Tem uma pranchetinha aqui de acompanhamento dos meus ensaios. Eu vou anotar aqui que eu tenho 1 kg de areia para fazer esse procedimento. Colocando isso daí, eu vou vir aqui para o meu agitador de peneiras. Vou colocar minha areia aqui dentro, vou colocar 1 kg de areia aqui dentro. Então o que eu estou fazendo nesse momento, né? Colocando 1 kg de areia nas minhas peneiras. Então esse é o procedimento. Coloquei minha areia aqui. Outra coisa muito importante que nós devemos considerar antes de dar sequência. Quando essa areia chega numa concreteira, em algum lugar desse tipo, ela chega com grande quantidade de material. E se você pegar
qualquer areia no lugar, você não vai ter a resposta efetiva, você não tem a resposta que seria apropriada. Qual que é o caminho que nós fazemos para tentar resolver esse problema? Uma maneira de você garantir que a sua amostra esteja de fato representativa, seja uma amostra representativa, deixa eu colocar essa câmera posicionada aqui nesse ponto aqui, e eu vou levar o nosso quarteador de amostra. Uma maneira de você garantir uma amostra representativa é quarteando essa amostra. Esse equipamento aqui, só mostrando um pouquinho de perto, ele é um quarteador de amostra. Como quarteador de amostra, ele serve para dividir. Se jogar areia aqui, ele meio que divide ela em duas partes. Olha aqui, mais de perto. Quando eu jogo a areia aqui em cima, ele divide ela em duas saídas aqui, ó. Metade vai para um lado, metade vai para o outro. A intenção disso daqui é separar, segregar a minha areia de modo a garantir uma amostra pertinente, uma amostra segura, uma amostra quarteada do meu elemento. Qual que é a perspectiva? Como eu tenho uma grande quantidade de areia que chega na obra, chega um caminhão de areia, chega uma grande quantidade ali no meu empreendimento, então nós ficamos meio que um pouco perdidos no sentido de saber qual parte daquela amostra nós vamos fazer. A NM 26 e a NM 27 descrevem o modelo, o processo para definir uma amostra daquele produto, separar uma amostra eficaz, uma amostra apropriada. Então o que a gente faz para definir isso, para analisar isso, para considerar esses pontos? Uma maneira é meio que separar aquela grande quantidade em 4 partes e ficar quarteando, dividindo em 4 até ter uma quantidade significativa para fazer um ensaio. Nessa pequena quantidade que representa o todo, nós vamos pegar ou colher aquele material para realizar o ensaio. Nós falamos uma amostragem, separar uma amostra do material. Nós não vamos testar o caminhão inteiro, vamos testar apenas uma pequena parte que represente o todo. Para representar o todo, é interessante às vezes realizar esse procedimento de quarteamento de amostra. Trabalhando aqui o quarteamento, só para mostrar para vocês aqui, deixa eu colocar assim um pouco mais representativo. Nós poderíamos colocar a areia aqui nesse quarteador de amostra e basicamente ela vai separando em duas partes, em dois componentes. Então coloquei uma areia aqui. Vou só mostrar o resultado aqui do quarteador. Ela vai separando aquela areia em duas partes. Então ela divide esse elemento em duas partes. Aquela quantidade que eu estava colocando aqui ficou dividido em duas partes. Isso é importante porque para não pegar uma amostra viciada, uma amostra que não represente o todo, uma amostra que não seja de fato representativa. Esses procedimentos foram realizados previamente aqui. Aquela amostra que foi colocada de fato no nosso agitador de peneiras ali, aproxima um pouquinho, seja representativa desse todo. Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa agitação dessas nossas peneiras. Vou colocar aqui assim a tampa, né? Porque se eu não colocar a tampa, pode voar o material do outro lado. Vou colocar aqui também essa trava de segurança. Então fechou aqui o nosso conjunto de peneiras aqui dentro do nosso agitador. Vou ligar o nosso agitador aqui e gerar essa agitação dessa peneira. Então, vamos lá. Esse prato que a peneira está sendo agitada, tanto para saber se o setor adequado ou se pode remover ali, mas basicamente esperar até que dê o prazo suficiente para ela ter a agitação. Esse
desenvolvimento. Então vou deixar com o tempo para a gente poder, depois do prazo, analisar e garantir que foi federado apropriadamente. Beleza?